Fala pessoal, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, ótima madrugada, não importa onde você estiver. Bom, uma semana, mais um vídeo e agora eu sinto que mais pessoas estão vendo o vídeo, porque eu estou tendo agora feedback, estou tendo agora feedback mesmo, sabe? Pessoas me dando presentes de orientações do que gostaram, do que sentiram, do que está ajudando, pessoas que eu nem esperava. E pessoas até que eu não conheço, me mandando recados, assim, então tá bem interessante mesmo. Então, em algum momento, isso tudo vai começar a fazer cada vez mais sentido. Bom, hoje o vídeo é um vídeo que está dizendo, né? Controle emocional é algo que a gente acha que tem, nem sempre tem, é algo que a gente tem a possibilidade de ter, mas muitas vezes optamos por chutar o pau da barca. É interessante que essa questão de controle emocional, ela é algo que joga a nosso favor e contra, né? Em alguns momentos nós estamos com uma paz de espírito igual o Buda e a gente pode participar de algo assim extremamente delicadíssimo que está nos ferindo e a gente tem aquele controle assim que nós praticamente estamos dando aula de controle emocional, né? Mas na grande maioria das vezes não é isso que acontece com todo mundo. Nessa minha busca de ser um cara melhor, de ser um ser humano melhor, de ser um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um empresário melhor, um investidor melhor, um aluno melhor, um mentor melhor, um pai melhor. Essa busca incessante, ela faz com que eu esteja sempre aberto a melhorias. Não me importa, a pessoa que quiser me dar um feedback, fique à vontade. Vou receber com muito amor e vou analisar, vou trazer aí uma. Deixa eu arrumar o cabelo aqui, o pouco que eu ainda tenho, né? E vou analisar de uma forma verdadeira. Mesmo talvez eu achando que não faça sentido. Mas não interessa. São percepções. Obviamente que é muito fácil de colocar a mão na vida do outro e falar o que está errado, né? A gente não olhar para a nossa. Mas nessa busca, repito, incessante, sendo repetitivo, eu estou aberto ao quê? A melhorias. E o fato de eu estar aberto a melhorias fez com que o meu autocontrole começasse a ficar maior. Eu tenho picos onde eu tenho maior autocontrole e picos onde eu não tenho. Eu, Adriano, eu tenho picos menores de não controle. Os meus picos são hoje muito maiores de controle do que não controle. Tem que ser algo assim que me desestabilize demais, ou então assim que esteja num limite no qual perde-se uma paciência, e vou dizer assim, está cada vez mais difícil isso acontecer. Ou eu falo de forma muito firme e dura, ou eu ignoro, ou eu deixo de falar com essa pessoa ou essas pessoas, ou eu deixo de me relacionar, ou se eu for para vias de abrir a boca e chamar atenção, eu acredito que hoje eu vou dentro do autocontrole. Porque acontece uma situação que é a percepção. Quando eu vejo que é um assunto delicado, eu já vou preparado para este assunto. E eu tenho comigo hoje algo do seguinte: existem situações que elas não exigem mais a nossa atenção e a nossa energia. E existem situações que elas demandam a nossa atenção e energia. Para aquelas que eu acho, Adriano, que eu, na minha análise, nos meus critérios, eu entendo que ela faz parte de um cenário que eu preciso dar atenção e dedicar energia,
eu já vou com o freio de mão puxado, ciente de como é o outro lado, de como é a outra pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui no cartório. Eu sei que eu tenho que ir no cartório, ok? Vou dar um exemplo. Vou ter que ir no banco. Ah, enfim, vamos colocar isso. Eu já vou preparado, ciente da morosidade, ciente do descaso, ciente da fila, ciente da complexidade do assunto. E muitas vezes, nos últimos meses, para aquele assunto que eu vou, eu tenho no meu caderno, se é o lugar que eu posso levar o caderno, por exemplo, ou no meu celular, eu coloco algumas marcações daquilo que eu não posso fazer. E eu fico ali, a reunião está acontecendo, está virado só para mim, eu estou lendo aquilo, eu não vou entrar então na pira da pessoa, eu não vou permitir o desaforo, mas não vou fazer desaforo, eu vou ser educado, eu vou ser cortês, eu vou ser firme e vou ser decisivo. E em caso de uma negativa, eu não vou ficar ali chorando as pitangas, reclamando para alguém que não vai dar mais nenhum passo em busca da solução daquilo que eu preciso. Em caso de sucesso, ok, missão concluída com sucesso, gratidão, lado espiritual sempre, vida que segue e vamos para o próximo nível. Existem quatro fases para o autocontrole. Fase 1, perceber. É o que eu estou falando para vocês que eu já venho fazendo, venho praticando. Então, de acordo com um assunto, eu já vou preparado para esse assunto. Semana passada, eu tive uma reunião na sexta-feira com uma empresária, uma pessoa da TV e uma pessoa dos bastidores da TV, né? Essa reunião foi uma reunião onde eu já sabia o posicionamento de ambos os lados, o que um lado gostaria, o que o outro lado gostaria, o que um lado não queria, o que o outro lado não queria. Eu já sabia. Eu já fui preparado para ambos os lados. E eu levei um pequeno caderno ali onde eu anotei, fiz as anotações dessa reunião, daquilo que para cada uma dessas pessoas eu não me permitiria, eu não daria corda ou que eu valorizaria. É para os dois lados, você tem que fazer tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Na mesma semana eu tive uma outra reunião com uma pessoa bem interessante também, uma pessoa aí do meio empresarial, na qual eu também, já conhecendo o perfil desta pessoa e sabendo do meu perfil, eu já anotei situações que eu não me permitiria e toda vez que eu detectasse que essa energia poderia chegar, eu já estava preparado e já sabia o que eu ia fazer. Você pode fazer isso com a sua esposa, com o seu marido, você pode fazer isso com os seus pais, você pode fazer isso com seus irmãos, você pode fazer isso com seus filhos, você pode fazer isso com seu sócio, sua sócia, você pode fazer isso com seus amigos. A percepção do autocontrole é quando você entende, você percebe que ou você ou o outro lado já tem níveis de desentendimento ou entendimento rápido, prático e objetivo. Tem pessoas que têm péssimo nível de desenvolvimento na parte prática das coisas. Então vai ser aquela coisa amorosa, a pessoa repete, fica cansativo, fica num processo chato, a pessoa fala, às vezes é uma pessoa que gosta de alfinetar, de machucar, gosta de se impor, então eu já deixo tudo isso anotado. Às vezes não, às vezes é uma reunião onde você, como foi na sexta-feira, é uma reunião de muitas ideias positivas. Então era muita informação. Eu precisava colocar dois lados, um na frente do outro, para ver, ó, e aí, o que rola aqui? E foi o que aconteceu. Né? Muitas coisas surgiram ali, foi muito produtivo. Por quê? Porque ambos os lados eram muito ricos de informações. Ambos os lados são muito transbordantes de vivência,
de relação, de influência, de conexão. Então ali é algo que pode sim dar uma explosão ali positivaça e muita coisa ótima acontecer. Muita coisa ótima acontecer. Então, eu me preparei para isso. Mas, por exemplo, vai ter uma. Você vai ter uma DR aí com sua esposa, com seu marido. Você já sabe o jeito da sua esposa, já sabe o jeito do seu marido? Coloca lá o que você já sabe que pode acontecer e que você não vai se permitir para não perder o controle. E até um X, você continua, até aquele X você para. Pronto, é isso. Tem experiências passadas também, isso vai ajudar. Então, essa percepção é importante. Mas, antes da percepção, eu diria para você, e eu acrescentaria, que eu coloquei aqui, inclusive, para acrescentar, eu colocaria a questão da preparação. Então, o item 1, na verdade, para mim, é a preparação. Por que a preparação? O que eu faço, por exemplo, é me preparar para o debate. Eu me preparo para a situação a qual eu farei. Então, por exemplo, essa semana aqui eu vou ter uma reunião bem importante. Eu já sei a pessoa que eu estarei, eu entendo um pouquinho do perfil dela, eu já estive com essa pessoa algumas vezes, eu entendo um pouquinho do perfil desta pessoa, eu sei até onde essa pessoa é uma pessoa amigável, eu sei até onde essa pessoa é uma pessoa a qual ela já fecha um pouco as portas, e eu sei aonde eu jamais poderia chegar. Eu sei aquilo que essa pessoa de repente pode despertar em mim algo que eu não gosto, e aí eu posso me manifestar através de um gesto do corpo que fique negativo, uma expressão facial, eu já vou preparado para isso. Ah, Adriano, me poupe, pô, que bosta é essa que você tá falando? Ah, já falou na cara, o cacete é quatro, beleza, cada um faz seu jeito. Eu tô aqui, se você quiser ter autocontrole, se você quer ter controle emocional, eu tô passando para você a expertise, a minha experiência de como eu lido com uma situação dessa. Nos dias de hoje, é cada vez mais delicado você lidar com pessoas que não têm a menor capacidade comportamental de trocar uma informação com você. Existem pessoas que ficam ricas do dia para a noite, elas acham que elas estão acima de tudo e de todos. Para você conversar com uma pessoa dessas, tem que ter uma habilidade muito grande de condução. Você tem que ter uma sensibilidade muito grande de conduzir, de expor, de mostrar. Você praticamente desenha com muita. Você não pode dar informação bombástica. Essas pessoas são práticas, né? Então, o autocontrole ele requer uma preparação, sim. Até que vai chegar um tempo em que você vai fazer isso de uma forma muito tranquila. Hoje eu prefiro ainda, e vou dizer que eu acho que vai ser assim para sempre, assim, eu acho que eu me sinto mais preparado. Ter essa preparação para algo. Ah, Adriano, tá, mas aí você tá, veio uma pessoa te visitar, essa pessoa está sendo meio dona da verdade e tal. Bom, primeiro, essa pessoa está vindo me visitar. Ela está querendo ser dona da verdade, é um problema dela. Ela veio me visitar. Eu não vou dar pira para isso, não vou dar trela para isso. Eu vou aproveitar essa pessoa na visita dela. Ah, mas ela começou um assunto. Tá bom, eu vou desconversar esse assunto até o assunto não fazer mais sentido e a gente pode ir para um outro assunto. Não é isso que eu quero tirar dela, não é isso que eu quero entregar a ela. Eu estou falando de situações de autocontrole para qualquer tipo de situação. Numa situação que você espera, numa situação que você não espera. Numa situação que você quer, numa situação que você não quer ter aquele contato e, por consequência, ter um comportamento no qual não seja interessante. A preparação faz toda a diferença para qualquer coisa na vida. O treino para o dia do jogo, o treino para o dia da prova, preparação para o jogo, preparação para a prova. Né? O treino, a preparação para a apresentação no trabalho, na faculdade. Tudo requer preparação. O melhor dos melhores se prepara. Quando ele acha que não precisa mais se preparar, ele começou a perder ali. Então o autocontrole, ele é algo hoje, algo que você precisa passar adiante. Ele é um exemplo.
ele deve ser, na minha opinião, ele deve ser um exemplo. É o que eu tento mostrar para os meus filhos, porque em alguns descontroles meus, eu vi os meus filhos terem a mesma atitude. Por quê? Porque eles pegam o exemplo e não o que eu falo. O exemplo. Então eu já vi, por exemplo, a minha filha falar com o meu filho num ímpeto de ela estar mandando nele porque ela é maior, sendo que eu sou o pai e eu mando neles porque sou o pai, não porque eu sou maior, porque eu sou o pai. E a ideia não é mandar para impor, a ideia é você mandar para ensinar, expor e aplicar. Então, quando você não se prepara nem para com os seus filhos, nem para com a sua esposa, com o seu marido, você vai levar isso para o trabalho, você vai levar isso para as relações de amizade, para negócios extra trabalho, para a universidade, para o esporte, e aí para o trânsito, né? E aí é onde as coisas começam a perder o controle e perder o sentido. Então, primeiro item aí que eu dou aí a sugestão é a preparação, se preparar para isso. Repito, eu, se vou participar de alguma coisa que de fato tenha uma grandeza, eu tenho na minha cabeça que, vamos supor que você tenha que almoçar na casa de uma pessoa que você não gosta, beleza? Então o que você vai fazer? Minha sugestão, para você ter autocontrole. Lista tudo aquilo que você não gosta da casa da pessoa, tudo que você não gosta da pessoa, tudo. Você já sabe que ela é assim, ela não mudará por você. Cabe a você se posicionar. Ah, você vai ter um almoço de negócios com um fornecedor, com um cliente, enfim. Lista tudo aquilo que você não gosta. Que não adianta você esquentar, não adianta você querer corrigir. Você não vai melhorar, mudar, transformar essa pessoa. Ela é assim. As pessoas elas só melhoram, só mudam, só se transformam quando elas querem. Não é você que vai determinar isso. Você pode até querer, você pode até tentar, mas você corre um risco muito grande. Você está ali correndo um risco muito grande. Então, o controle emocional tem que ser seu o tempo inteiro. Um dos lugares que eu mais tinha um descontrole emocional era no trânsito. Era no trânsito. Por que era? O verbo é esse? É. Eu tenho algumas recaídas? Tenho. Eu tenho algumas recaídas, mas eu nunca fazendo o que eu fazia. É dentro do carro com o vidro fechado e eu falo uma palavra para dar uma aliviada, mas olha, eu vou dizer que é cada vez, eu já diria que é raro, né? Uma coisa, olha, é muito raro mesmo. Nesse final de semana foi uma dessas realidades. Já fazia muitos meses que eu já não me incomodava. Mas é uma coisa como o Douglas Viegas, aquele ex-jogador de basquete que hoje é um excelente palestrante, é um mentor muito forte. Se eu não me engano, acho que ele é deputado, né? Deputado estadual, se não estiver enganado. É o que ele fala. A minha vida está na minha condução. Se o cara tá bravo no trânsito, cara, você quer passar? Cara, para que eu vou dificultar a passagem do cara para entrar na fila? Você quer entrar, amigão? Entra. Aí você vai ficar ali, coisa que eu fazia bastante. Que é o quê? Não deixar a pessoa passar. Não deixar a pessoa passar, aí você ficava ali colado no carro da frente, para esse cara daqui que tá bicando querendo entrar. Aí você olha e fala assim: caramba, eu peguei a fila todinha. O cara tá vindo aqui praticamente na frente para entrar na minha frente. Eu não posso deixar. Aí eu pergunto a você, que era o que eu não imaginava, né? Se ele entrar, o que vai mudar na sua vida? Se ele não entrar, o que vai mudar na sua vida? Eu já falei isso com uma pessoa muito próxima, estava no carro comigo, e falou assim: não vou dar moral para um cara desse, ninguém vai passar por cima de mim, mas ele não está passando por cima de você. Ele está passando por cima dos próprios valores que existem e que ele não cumpre. Você permitiu ali que ele concluísse a missão dele, que ele continua no looping do erro. E você foi, vou chamar assim, benevolente. Ok, deixa o cara entrar, tá precisando entrar aí, tá bom, beleza. E aí tem aquela outra questão também, né? No trânsito você às vezes se incomoda com alguma coisa
E às vezes a gente não sabe se de fato tem uma pessoa passando mal lá dentro. Nunca nós sabemos, né? Na ambulância, quantas ambulâncias não ligam a sirene e não tem ninguém dentro? Quantas? E a gente fica lá desesperado, ah, tem que passar, tem que passar. A minha mãe está na carona comigo quando ela está aqui em São Paulo. Ela fala, ai, Deus queira que não seja nada, que a pessoa que esteja ali, meu Deus, ajude essa pessoa e tal. Às vezes a ambulância não tem ninguém lá dentro. Mas é uma conduta do motorista. O problema é seu? Não. Então, para que eu vou perder o controle por uma pessoa que está vindo do externo, entrando, cutucando? Pensa, é a vida te testando. É a vida te testando. Então, o autocontrole, para mim, ele vai muito de preparação. Hoje, quando eu saio com o carro, antes de sair com o carro, eu já penso assim, puxa, eu vou lá para, sei lá, vou lá para frente do Allianz Parque, que é onde tem uma das gravações. Eu sei que daqui de São Caetano até chegar lá, eu vou pegar um trânsitozinho. Então eu já fico assim, assim que alguém na minha frente, eu não vou me incomodar. Se o motoqueiro passar, eu vou dar passagem. Eu fico assim já. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei que se eu não fizer isso, eu vou ficar nervoso. Hoje não mais, mas eu ficaria nervoso anteriormente e chegaria até as vias de fato, como cheguei algumas vezes. Até que um dia, né? Mas eu continuei mesmo depois desse dia. Um policial militar à paisana, na verdade não estava paisana, eu tinha acabado de ser do batalhão, ele colocou o revólver na minha boca. Porque eu vi que ele passou e cortou todo um caminho e entrou bem na minha frente. Era um Golf verde, ali no Tatuapé. E o cara colocou a arma na minha boca. Ele me chamou lá de uns nomes, tal, tudo. Eu tava bem exaltado. Ah, vai tomar não sei o quê, vai, não sei o quê. E eu soltando. Parei do lado dele, buzinei, fiz dedo de palavrão. Aí ele catou o carro e colocou na minha frente. Ali na Padre Estevão Pernet, acho que foi isso. Ele colocou o carro na minha frente ali, embicou, saiu do carro com a arma. Tava já com a roupa da polícia assim, já toda solta, já a camisa desbotoada, não tava sem couro, nada. Só veio com a arma, colocou na minha boca e falou assim, e aí, quem que é o cuzão? Você é muito macho, né, velho? Já que você é macho, mostra aí quanto você é macho. Cara, meu coração veio na boca. Eu falei que nunca mais ia fazer isso, mas depois eu ainda continuei. Eu ainda continuei macho no trânsito. E até que chegou um dia que a minha esposa falou, meu, pelo amor de Deus, cara, para de ser infantil, cara. Para que você, uma hora você vai dar ruim para você, pode sobrar para mim, e ainda bem, isso na época ela falava, a gente não era nem casado, né? Ela falava assim, isso pode sobrar ainda para um dia se a gente tivesse filho, eu sobrar para os filhos, para, não sei o que. Aí eu, sabe, eu fui querendo aquela conscientização, assim, de, cara, que idiota que eu era, né? Que idiota, que retardado que eu era, né? E eu não me preparava, porque eu era reativo a qualquer ação. Eu era reativo. É o que a maioria das pessoas é. Passa na rua e faz um dedo de palavrão para alguém. O que vai acontecer? A pessoa vai tomar no e vai fazer dedo e vai. As pessoas são reativas. Pode ver, quando você de repente bate em alguém, a pessoa já olha assustada, tipo, já querendo explicação. Tá? E se você é uma pessoa doce e fala, mil desculpas, me perdoe e tal, não imagina. Aí a pessoa já muda. Por quê? Porque ela precisava receber a informação do perdão, do pedido de desculpas. Então isso ameniza. Agora, se isso não acontece, meu amigo, existem pessoas que vão para vias de fato e você pode se dar muito mal. O autocontrole é algo assim extremamente primordial. Então, o trânsito é um dos lugares que mais, né, estressam a gente. Mas o pior lugar do mundo para estressar a gente e levar isso para os outros lugares é qualquer lugar. Por quê? Às vezes você está num dia maravilhoso no trabalho, você chega em casa, arrumou briga com o irmão, no telefone no caminho. Aí você já vai soltar na mulher. Aí o filho vem, você já não quer mais contato com o filho. Mas ainda assim, não vou fazer. Porque eu também não vou almoçar no domingo na casa da manhã, não sei o quê. Começa aquela coisa que você vai despertando isso para todas as áreas da sua vida. Adiantou o quê? O assunto não era a situação com o seu irmão? Por que você não solucionou isso? Agora, vamos lá? Preparação. Quando meu irmão me liga, não vou permitir isso, não vou falar isso, não, vai chegar uma hora que ele vai cansar, não vai falar mais nada, pronto, o assunto está resolvido. Hoje eu vou precisar falar com ele, vou ter. Você se prepara para as coisas. Então eu diria que hoje eu estou bem preparado para qualquer tipo de situação, até mesmo para a questão de pessoas virem a faltar.
Eu tenho comigo isso. O não desesperar. Eu tenho. Existem coisas que talvez sejam incontroláveis, né? Existem coisas que podem ser incontroláveis, mas eu entendo que sempre vai existir a primeira chance de você fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível. Ah, sempre tem o esperto que fala, não, mas isso é impossível, não vem com conversinha, não. Tudo é possível. Se você quer, você realiza, tem como fazer. Eu acredito que a preparação para começar, você vai visitar alguém que você não gosta muito, mas você tem que ir por uma questão familiar, por uma questão de amizade, porque você não gosta do namorado, mas a menina é sua prima, ou você não gosta da mulher, mas porque o cara é seu primo, é amigo, um grande amigo de longa data, é um parente, é cunhado, é sogra, sogro, tem caso para todos os lados, para todos os lados. Então, assim, é o vizinho, não sei, você coloca onde você quer. Se prepare para isso. Ah, vai estar na festa uma pessoa que você não gosta, que as últimas vezes que você falou com essa pessoa, deu discussão. Para que você vai numa festa, estragar a festa da pessoa para discutir com uma outra pessoa que você não gosta? O controle não é seu. Se você vê que essa pessoa está te provocando, vire as costas para ela. Sabe? Não dê o seu olhar a ela, não permita que a sua frente fique para ela, dê as costas. Não fale dela, não. Se tiver algum assunto falando dela, saia fora, vá para outra roda, vá para outro círculo. Se a pessoa passar, cumprimente-a. Vai ficar feio para ela se ela não quiser cumprimentar. E não faça nenhuma expressão. Mas você se preparou. Para quê? Para ter autocontrole. O autocontrole está em você, não em você controlar. Né? O controle emocional não está que você querer controlar o outro lado. Você ditar as regras. Muito pelo contrário, é o autocontrole. O controle emocional depende de autocontrole. Não queira controlar uma situação controlando a outra pessoa. A única maneira de você controlar a outra pessoa é você se controlando, porque as suas atitudes darão mais combustível ao fogo ou dará mais água para acabar com o fogo. Está na sua mão. Então, sim, primeira situação para mim é se preparar para coisas que possam te tirar o controle. Ah, você faleceu tal pessoa, lógico, tem toda uma carga emocional. Não sei se é mãe, se é pai, se é irmão, se é tio, se é filho. Não, você não vai fazer aqui uma listinha para me preparar. Mas pensa comigo, se você hoje começa a fazer uma listinha para se preparar para tantas coisas, no momento desse, você não vai parar lá, não vou poder chorar, gritar, não. Mas no momento de uma perda de uma pessoa, você vai ser uma pessoa muito mais contida. O sentimento está lá dentro e vai aflorar, vai chorar, vai ficar triste, vai. Mas talvez você, hoje, já trabalhando em pequenas coisas, isso com certeza vai aflorar para outras áreas da sua vida. É natural. É natural. O que você é na sua casa, você é na rua. Nem que de maneira falsa na rua você seja, mas você é. Então, para mim, a preparação é o primeiro item. O segundo item é a percepção. A percepção. Como assim, André, percepção? Eu entendo que é o perceber. Então, você se preparou. Então, você percebe que a outra pessoa pode estar dentro de um não controle. E aí você fala, puxa, se eu estou preparado no meu controle, se eu estou com autocontrole, eu não permitirei que a outra pessoa se descontrole, ou vou fazer de tudo para que ela não se descontrole, porque eu não quero dor de cabeça, não quero nada disso, não convém para eu querer convencê-la, querer colocar minhas ideias em prática. Vai adiantar alguma coisa? Não, não vai, só vai ter dor de cabeça, não é? Então para que você vai tentar fazer? Se prepare, ouça, balance a cabeça, puxa, que coisa, ela é, puxa, que coisa, uma pena, né? Acabou, você não precisa convencer ninguém. Não precisa. A pessoa não tem controle, logo ela precisa falar, precisa expor, precisa debater, precisa querer convencer os outros. Você não precisa, você já sabe que você não será convencido. Logo, trate da melhor maneira possível para que aquele assunto comece, tenha um pequeno desempenho e
o mínimo desempenho, o menor desempenho possível, e você já finaliza, já muda de assunto, ou sai fora, só, enfim, simples assim. Aquilo que você não quer, você evita. Aquilo que você não quer, você fala não. Eu aprendi, a duras custas. A duras custas. A parte chata é quando você tem que fazer isso com pessoas que, em teoria, você ama ou amava. Isso é muito ruim. Pessoas próximas, que dentro de um todo você quer muito bem, mas pensando unitariamente, você quer o bem, mas bem longe. Então, assim, eu aprendi a colocar as pessoas no lugar delas, que para mim elas devem estar longe. Acabou. Se eu não sirvo, para que eu vou ficar lá bajulando? Então, para que eu vou perder o meu controle com essa pessoa e perder o meu dia, como já aconteceu? Eu já estive em situações que eu não percebia, eu só ficava nervoso e aumentando, aquele calor, a vontade de falar que não vinha porque você não queria também, e aí quando você falava uma coisa que já era pior, e já explodiu o mundo, o universo. Eu já estive no descontrole de várias situações até que eu não tive culpa. E sabe o que eu faço quando eu tenho culpa? Eu peço desculpas, eu peço perdão. Porque se eu errei, para que eu vou ficar querendo ser macho, querendo ser o bonito? Se eu errei, ficar aguardando, perdendo de estar com pessoas que eu amo, que eu gosto. Se eu errei, errei. Aí tá no outro lado, se o outro lado quer ou não. A minha parte eu fiz, acabou. Tem pessoas que apertam um botão e você já vê que essa pessoa não te quer bem, ela não quer você do lado. Se ela quisesse do lado, ela buscaria paz, ela buscaria interiorização, ressignificação, ela ia te chamar para uma conversa. As pessoas que fazem isso, elas têm uma grande hombridade. Uma vez, né, eu passei por uma situação onde uma pessoa muito próxima perdeu o controle, né, após eu fazer um comentário extremamente querendo informar, né, a pessoa foi extremamente mal educada comigo, extremamente mal educada comigo. Eu, na hora, levei, sabe, contemporizei, falei, não, puxa, que pena, né, melhor não falar nada, enfim. Passou um tempo, a pessoa fez de novo, e de uma maneira pior ainda, né, querendo me dizer o que eu tinha que fazer ainda, né, que não era para eu falar com alguém, enfim. A coisa foi ficando tão feia. Eu falei assim, bom, é o seguinte, de hoje não vai passar. E aí eu deixei claro o meu posicionamento, de uma maneira firme, lógica e educada, mas firme. Onde essa própria pessoa falou para mim que eu tinha que fazer isso. E quando aconteceu com ela a situação, essa pessoa não tratou da mesma forma. Lógico, porque não era verdadeiro isso. Então, não adianta você querer pintar um quadro em meio a um show de rock bate-cabeça. Não adianta você querer pescar com um trio elétrico passando. Não vai ter paz, não vai ter sincronia, não vai ter frequência, não vai ter energia. Então o controle é seu de querer pescar em meio a um trio elétrico atrás. O controle é seu. Você não pode xingar. Você tem controle? Você aguenta. Eu acho que é muito simples. Mas as pessoas gostam, mas e se? Não, mas não é bem assim. As pessoas gostam de ter o quê? O poder de uma oratória para dizer que existe uma outra forma, que não pode, que as pessoas não podem ser folgadas. Isso é você querer mandar no comportamento do outro, você não tem controle sobre o outro. Os estoicos falam sobre isso. Eu falei isso no outro vídeo anterior, da semana passada. Os estoicos falam, o estoicismo fala sobre isso. Controle o que você pode controlar, o que você não pode controlar, abra mão. E eu abri mão dessa pessoa. Nunca tinha aberto, mas dessa vez eu abri porque eu falei assim, não, chegou num limite de falta de educação,
no nível mais alto, assim, sabe? Porque chegou em patamares, assim, é, completamente inadmissíveis, até porque é, entrou dentro de uma situação com meus filhos e eu não gostei disso. Então eu falei assim, bom, é o seguinte, é isso, eu já tenho a minha escolha. Tá resolvido. Eu afasto, eu afasto, eu afasto. Então, o controle emocional foi meu. Dividir com quem tinha que dividir de fato, era uma única pessoa, e está alinhado. Acabou. Está encerrado. Não faço força para absolutamente nada. Eu tenho o meu autocontrole de já conhecer a pessoa, logo eu estou vacinado, preparado para qualquer coisa que a pessoa venha fazer. Qualquer coisa. E eu ressignifiquei a pessoa. Se um dia a pessoa tiver a hombridade, a humildade, ok. Mas, de fato, eu sempre tentei ser amigo, eu sempre tentei informar, eu sempre tentei fazer com que a pessoa ficasse próxima. Mas a pessoa não quis. Então, quando as pessoas têm muita verdade ao lado dela, eu permito que elas fiquem com a verdade dela. Porque a verdade, já está apresentada. As ações e reações dessas pessoas deixam isso tudo muito claro. Não desejo mal, não quero mal, jamais. Eu quero distância. Ponto. Uma vez ou outra você tem que. Ok, tá tudo bem. Eu não tendo que conviver, tá perfeito. Tá ótimo. Claro, se essa pessoa passar por um processo de melhoria, de mudança, de transformação, puxa, meus braços estão aqui super abertos. Mas não é o caso. Tem pessoas que a gente já sabe que aí seria uma grande surpresa, né? Seria uma bênção mesmo. Mas coube a mim ter o autocontrole. Tá certo? Então eu percebi, eu tive uma percepção. Hoje estou preparado para essa pessoa que é o IT1. Então, a percepção de você saber que vai dar M está em você. Cabe a você querer continuar ou não. A sua paz vale quanto? A necessidade de pensar, se eu entrar nisso aqui, eu vou ganhar alguma coisa muito positiva, isso vai de fato fazer com que as coisas fiquem bem, essa pessoa vai ficar bem também, só eu vou ficar, eu estou disposto a perder uma amizade, estou disposto a perder um ente, estou disposto a perder um colega, um amigo, estou disposto a perder um negócio. Você tem que fazer essa medição. Simples assim, você faz essa medição. Então a percepção é uma coisa. Item 3, a compreensão, compreender. Então eu compreendi que eu me preparei, eu me preparo, eu já fico sempre percebendo possíveis situações e eu compreendo quem é a pessoa. Então, eu vou falar com um amigo que eu sei que ele gosta de contar vantagem. Você gosta desse amigo? Gosto. Essa é uma falha que ele tem? É. Essa falha você aceita? Aceito. Você gosta? Não, não gosto. Então vá só com uma blindagem para ele contar vantagem. Você gosta dele, mas quando ele fala de contar vantagem, o bicho pega. É só isso que te incomoda? É. Vá preparado para isso. Não queira convencê-lo de nada. Não queira apresentar nada, querer dar não faça isso. Não faça. Ele vai ter que aprender isso de alguma maneira. Então, eu compreendo quem são as pessoas. Então, eu me preparo para a pessoa. Eu estou sempre num nível de percepção grande, que aquilo pode acontecer ou não. Então, estou sempre perceptivo. E eu compreendo quem é a pessoa. Né? Aí vem um quarto item. Este quarto item é o controlar. É aí que, quando você tem esse papel cronológico de
preparar, perceber, compreender, o controlar fica mais fácil. A questão é quando você tenta se controlar logo de cara com uma bomba que vem e você fala assim, meu, preciso reagir. Então a pessoa veio lá, te deu um murro. O que você pensa em fazer? Você já pensa em devolver. Você não viu o tamanho da pessoa, se ela tá com uma arma, se ela tá com uma faca, enfim, você não percebeu. Você pode reagir? Você pode. Deve? Não sei. Posso? Posso. Devo? Não sei. Quero? Quero. É aí que está a ética. Poder, dever e querer. A ética está aqui. De acordo com o Cortella, a ética está aqui. Poder, querer e dever. Então, é necessário o descontrole? Agora, se há uma pessoa a qual você tem uma liberdade, e aí você não vai descontrolar, você vai informar, você vai dar um feedback, existe uma receptividade para isso, gente, aí você está no melhor dos mundos. Aí, controle é maravilhoso. Mas aqui está uma regrinha para ajudar. E claro, depois que você consegue se controlar, você acaba tendo o quê? O gerenciar. Você começa a dominar o gerenciamento disso, que é o que eu faço hoje. Aquilo que eu sei que eu estou certo, com algumas pessoas eu tenho que ser mais firme. Aquilo que eu sei que eu estou certo, com algumas pessoas eu tenho que ignorá-las. Aquilo que eu sei que eu estou certo, com algumas pessoas eu tenho que ensiná-las. Então, as pessoas não fazem isso para você 90% das vezes. As pessoas querem ter razão. Eu sou uma pessoa que hoje eu entro, por exemplo, numa mesa de conversa, se eu vejo que estão discutindo política, eu procuro não ficar. Não fico para uma discussão de política. Estão discutindo religião? Não fico. Estão discutindo futebol? Não fico. Estão falando de negócios? Gosto, legal. E aí, negócio é aquela velha história, né? Cada um tem sua percepção. Pô, mas não é assim na religião, na política? Deveria. Mas é onde existe a maior falta de controle, pelo menos no Brasil. As pessoas, elas perdem o controle emocional para futebol, elas perdem o controle emocional para religião e elas perdem o controle emocional. Ah, detalhe, pera só um pouquinho, Você pode perder o controle, deixa eu colocar aqui, ó, o controle emocional para religião, pode, para o futebol, né? Só que tem um detalhe. Tem pessoas que perdem o controle emocional para que não deveriam perder. Para elas mesmas. Porque quando você perde o controle emocional sobre futebol, sobre religião e sobre política, não é pelo que o outro falou, é pelo seu despreparo de saber ouvir, mesmo não concordando, e ficar calado, mas participar da conversa. Porque numa roda de negócio as pessoas falam várias barbárias, contam vantagens, contam mentiras, e você também tá ali. E por que você fica ali, tipo, pimpão? Por quê? Pimpona. Ah, porque é um assunto que... Agora, futebol, religião e política, o assunto é de perder amizade, gente. A política, ultimamente, muito. Antigamente era o futebol. Religião, você mexe num âmbito pessoal assim que, meu Deus do céu, é caso de polícia até. Né? Então, o autocontrole faz a diferença para o controle emocional acontecer. Porque quem tem autocontrole consegue controlar o outro e a si. Em primeiro lugar, a si e o outro. Porque o outro, como você vai controlar? Adriano, meio confuso. Você falou que a gente não pode controlar o outro. Você controla indiretamente, porque você não dá liberdade para chegar onde o outro quer chegar. Então não vai chegar. Não vai chegar. Porque para algumas pessoas, a grande solução é você não ter contato. Então, por exemplo, a pessoa que eu falei para vocês, né, que eu tive aí uma grande decepção com
com o comportamento desta pessoa e que chegou até, né, fala de filho, enfim. O melhor remédio foi o quê? Distanciamento. Zerou. Estou bem demais. Sem ironia. Estou bem demais. Eu já vivia sem a pessoa. E isso não entrava na minha cabeça. Só que me incomodava o que a pessoa fazia, falava, agia e faz sempre. E eu interiorizava. A partir do momento que chegou e bateu na porta de um filho, eu externei de maneira educada, porém firme, e agora existe um posicionamento, no qual, de forma muito educada, eu coloquei essa pessoa no lugar dela. Agora, se essa pessoa tem humildade ou não de devolver isso em forma de reconhecimento, humildade, compreensão, aí essa pessoa vai ter meu respeito eterno. 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 Vai ter um respeito eterno. E adoraria ser surpreendido por isso. Claro, quem não quer? Porque eu quero o bem das pessoas, mas se eu tiver que me distanciar por elas por causa da minha esposa e dos meus filhos, eu vou me distanciar. Não tem bem maior. É a minha base familiar. Se mexer aí, vai despertar aqui, até um certo ponto, uma pessoa extremamente educada, porém firme, e que vai falar o que precisa ser falado. Até um certo ponto, eu vou ignorar. E na última situação, mas na última, que não passa pela minha cabeça, mas existe a possibilidade, é vias de fato. Mas isso é num nível de defesa, que não tem o porquê chegar em vias de fato. É muito feio, né? Então, não tem porquê. Não tem porquê. Né? Aí você que é homem, se você tiver uma desavença com uma mulher, cuidado. Ah, você que é homem, tem desavença com um cara, cuidado. Sabe se ele está armado, se usa faca, com quem que ele anda. Por isso, cabe a você ter controle emocional para tudo. Ah, mas isso é óbvio. É, mas você tem? Não, não tem. Eu aposto que quem está me criticando aí faz um monte de barbárie no trânsito. Quem está me criticando aí trai a mulher, trai o marido, espanca filho, não dá atenção para filho, tá cagando pro filho, desculpa a expressão, mas é isso, né? Na verdade, eu não poderia nem falar essa palavra, né? Mas falei, já foi. Mas vale a pena o risco. Quem está me ouvindo e me criticando, falando que eu estou falando mais do mesmo, faça. Faça. Ah, desculpa a sirene aí, pessoal. Tem ambulância passando por aí. Então faça. Se você está achando que o que eu estou falando é mais do mesmo, que eu estou enchendo linguiça, faça você. Faça você. Simples assim. Quando você fizer nas menores coisas, você vai conseguir expandir isso para as grandes coisas. Para as grandes coisas. E aí, sabe o que vai acontecer? Aí você vai ser uma pessoa completamente estratégica, preparada, perceptiva. Vai ser uma pessoa que tem compreensão máxima sobre toda e qualquer forma de controle. Você vai estar controlado de fato e você só gerencia. Por dentro, a situação está. Por fora, a situação está pegando fogo. Por dentro, você está dando risada e falando assim: está no meu controle, eu consigo segurar isso aqui. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Uma pessoa, na semana passada, que eu não tenho muita liberdade com essa pessoa, eu achei até interessante, uma pessoa que eu vi 2 vezes só, me mandou uma mensagem e perguntou para mim, né, se tudo que eu falo nos 7 pilares, se eu cumpro. Eu falei assim, se eu não cumpro, eu estou em processo de melhoramento. Sempre. Sempre. O tempo inteiro. Processo de melhoramento. Sempre sendo uma pessoa melhor que ontem. A questão do controle emocional, eu vou falar agora dos 7 pilares com relação a isso.
O controle emocional na espiritualidade. O que pode ser o controle emocional na espiritualidade? Você não ficar maluco por causa de religião. Quantos religiosos? Você não pode ser um religioso, gente. O religioso é muito perigoso. Ah, eu sou muito religioso. Cuidado com essa palavra. Cuidado com essa palavra. O religioso, ele se torna fanático, dono de uma verdade inabalável, e aí mora um perigo muito grande. Se você não tem preparação, percepção, compreensão, o controle que vem depois dessas 3 bases, você não consegue gerenciar. Logo, você não consegue ser um religioso com outras pessoas que não compactuam da mesma ideia espiritual que você. Então, espiritualidade é algo seu, ele é íntimo. Não precisa querer convencer os outros. Não precisa. Cada um tem a sua. Não queira convencer. Eu já tive vários convites para ir na religião de várias pessoas. Para alguns disse sim, para outros disse não. O mais recente que eu tive foi para ir na Bola de Neve, que eu fui com um casal de amigos muito queridos, não vou mencionar aqui, né? Eles não estão na internet, não preciso, eles não gostam, né, de redes sociais, não vou falar, não vou expor, mas são pessoas assim tão maravilhosas, prósperas em todos os sentidos. E o dia que me chamou, meu coração ficou assim, falei, claro que eu vou, eu quero. Depois levei minha esposa com os meus filhos. Meu, é lindo demais. A gente foi na sede da Bola de Neve, ali onde era o antigo Olímpia, na Rua Clélia, na Lapa. Muito legal. Para quem já foi, não sei se alguém já foi, né? Quem já foi, tem o altar, onde seria o púlpito, na igreja católica tem no altar tem a mesa, onde o padre faz toda a cerimônia, né? No evangélico tem um púlpito, né? Lá tem uma prancha de surf ao contrário, linda, 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 coisa enorme, onde o pastor vai fazer a pregação. E assim, você está falando de um palco do Olímpia, a coisa mais linda do mundo. Né? Então tá todo mundo lá, banda tocando, tá, coisa mais, é tudo um show, assim, é uma energia. E eu fui. Então assim, eu estava receptivo a isso. Então, pô, você vai. Então não tem por que você, né? Agora tem pessoas que não têm controle emocional, acham, não, eu não sou de sua religião. Eu conheci pessoas assim, de falar na lata. Na minha frente eu vi uma conversa e a pessoa falou, não, isso aí é coisa do... Tá bom. Vamos falar do item 2 do meu pilar, dos meus pilares. Então, o primeiro, né, a questão do autocontrole na religião, na espiritualidade, então, no pilar número 1, é a questão de você não ser um religioso. Então, você ter o autocontrole com relação a quem pensa diferente de você na sua crença espiritual. Esse autocontrole, existem muitas pessoas que falam muitas maluquices, que falam muitas coisas neuróticas, coisas de quem é bitolado, que você, por amor às pessoas, você pode suportar. Agora, se você não ama, se é uma pessoa que é indiferente, você pode simplesmente agradecer e não querer, tá tudo certo. Agora, autocontrole, aí é você que está inserido dentro de uma filosofia religiosa, enfim, vou chamar de filosofia religiosa, de uma religião na qual você quer convencer os outros, você tem que estar preparado, porque vai ter alguém que não vai estar controlado para responder isso da maneira que você quer. Né? Ou você não gostar de uma pessoa que é assim, você querer discutir com ela que ela não é certa, que ela não é nada. Pilar número 2. Pilar número 2, você com você mesmo. Né? Então, esse pilar, onde está o autocontrole? Naquilo que eu falei, que é a essência desse vídeo. O controle emocional está no autocontrole. O seu controle emocional, ele vai te garantir assertividade e eficiência quando você consegue colocar em prática o quê? Uma preparação, uma percepção, uma compreensão. Aí você tem o controle, aí você gerencia isso. Quando você tem essa regrinha aqui, gente, é tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Porque você é uma pessoa preparada. Você é uma pessoa que não é reativa.
E se você é reativo de forma positiva. Você reage às ações que têm um cunho negativo e você tem um campo magnético, uma bolha aqui em você, um campo de força que é onde bate e volta de uma forma educada, gentil, cortês, polida, em alguns casos até fina, né? E as coisas estão resolvidas. Mas por quê? Porque você se preparou para a situação, você tem percepção sobre, você compreende o outro lado, você ganha o controle e, consequentemente, você só gerencia a situação. No pilar número 2, que é você com você mesmo, essa questão de autocontrole, de controle emocional, é o controle emocional, por exemplo, para a alimentação. Eu era um cara com compulsividade alimentar. Então, o meu controle emocional, quando eu estava muito nervoso com relacionamento, com trabalho, com grana, com cliente, com contas para fechar, com conta para pagar, com dívida, o controle emocional ia zero. Então, eu descontava onde? Na comida. Existem pessoas que quando estão descontroladas, e eu conheci essas pessoas, hoje elas jogam isso no exercício. Então, em vez de ela ir para a geladeira comer, ela vai treinar. Ela joga toda a raiva, toda a decepção, todo o rancor, a angústia, a raiva, sei lá. As coisas ruins ela joga o quê? No treino. Ela vai lá e gasta energia, ela faz o suor, ela faz transpirar para sair isso fora. Atitude mega inteligente. Então, dentro do segundo pilar, que é você com você mesmo, você tem essa possibilidade. O controle de você conseguir ler um livro com atenção sem desfocar a ideia. O controle, o autocontrole de você conseguir concluir um curso com começo, meio e fim, finalizar. Mas isso precisa de controle emocional? Claro, pô! Quantas pessoas querem ler um livro e não conseguem ler o livro porque o livro está lá ou por obrigação ou comprou um livro porque deram e ou então você está lendo um livro no qual você não consegue terminar porque você está sempre lá iniciando outras coisas. Você não tem controle emocional das coisas. Qualquer coisinha você já para de ler livro, uma briguinha você já para de... É assim. As pessoas que seguem dietas, por exemplo, na primeira briga com o relacionamento que ela tem, ela já para de seguir a dieta. Ela fala, eu mereço comer, porque não sei o que, já fiz demais. A pessoa que vai lá e começa a academia do nada, começa já fazendo uma semana, não tô indo todo dia, fala com gosto, tô comendo só frango, salada, sempre essa conversa frouxa, essa conversa que não serve para nada, essa conversa em pé sem cabeça. Essa pessoa é a primeira que tem um descontrole emocional no trabalho, com o filho, com o marido, com a esposa, no cliente, com o funcionário. O que acontece com ela? Ela perde o controle emocional e joga onde? Na comida. Na comida. Ou ela perde o controle emocional e começa a descontar nos outros o que aconteceu com outra situação. É assim, é. Existem pessoas que são amarguradas da vida. São pessoas, às vezes, que não têm amor de filho, pessoas que não têm amor de marido, pessoas que são mal amadas, em todos os sentidos. Na cama, no beijo, no relacionamento, no dia a dia. E elas culpam você das burradas que ela fez. E ela despeja em você as frustrações dela. Existem pessoas assim. E você tem que saber que existem. A questão tá, o controle emocional que você tem que ter a partir do seu autocontrole para conviver com esse tipo de pessoa. E aí tem o quê? O quanto você convive com essa pessoa. O quanto isso pode te fazer bem ou te fazer mal, o quanto é aceitável. Quando você encontra com essa pessoa uma vez no ano, ok. Encontra com ela duas, tá bom pra você? 3, 4, aí você vai contar todos os aniversários de todos os parentes da família. Aí você encontra com ela porque ela faz parte da sociedade. Você encontra com ela porque ela é sua vizinha. Você encontra com ela porque você pega o carro de manhã e você dá carona. Olha onde você está se metendo. Onde vai o controle emocional? Vai chegar uma hora que isso vai explodir. Não vai aguentar. Então, a questão do controle emocional no segundo pilar, que é você com você mesmo, é o que, no meu modo de ver, se você tem um controle emocional
com o seu lado espiritual, onde isso é para você e não querer empurrar isso goela abaixo dos outros, você está bem com a conexão espiritual, você está bem com você. Quando você está bem com você, você consegue ir para o próximo nível, que é quando você está com controle emocional, no qual você joga isso para o seu cônjuge, que no caso é sua esposa, seu esposo, os seus filhos e os parentes. Você consegue colocar cada um na sua gaveta. Você consegue colocar cada um na devida atenção que você deve dar. É isso. Quando você tem um controle espiritual, ele vai te dar conforto no controle emocional. E aí, para você emanar isso para os outros lados, quando você tem essa percepção, as coisas começam a ficar prazerosas. E o controle emocional, ele passa a ser algo que dita a sua vida. Porque você está sempre amparado aonde? No âmbito energético espiritual, para alguns até um meio quântico, né? A questão da energia, o lado da religião qual você gosta, da energia, da crença qual você tem. Quando você está conectado com isso, de fato fazendo bem, que é uma coisa que você trata isso para você, no seu eu, na parte intimista que você tem lá dentro, e você consegue passar isso adiante, você vai passar adiante para você mesmo. Aí você vai passar depois para o seu cônjuge, para os seus filhos, ou se você mora com seus pais, você vai conseguir passar isso para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os avós, para os primos, e assim vai. É uma bola de neve positiva. Aí vem o terceiro pilar, que é o quê? A família, que eu falei. Então, quando você está de bem com o segundo pilar, o autocontrole que você teve no espiritual vai para você com você mesmo. Esse autocontrole é emanado para a família. Quando você está de bem com o espiritual, com você e com a família, gente, trabalho, você vai tirar de letra qualquer desavença, você vai tirar de letra qualquer situação negativa, você vai tirar. Quando você chega nesse nível de mindset, quando você chega nesse nível de percepção, de sensibilidade, é impossível. O trabalho pode ser o pior trabalho, você consegue contornar tudo isso, porque as percepções vão melhorando, vão te dando mais condições, vão te dando mais estratégia, mais bagagem, você vai começando a ter o ombro largo, costas largas, ombros fortes para aguentar pesos, e até mesmo para falar não. Aí vem o quarto pilar, que é o quê? Carreira. Controle emocional na carreira. Pô, você tá lá batalhando, a pessoa que não faz nada tá na sua frente, aí você era a pessoa que ficava reclamando. Pô, hoje você não reclama, você é uma pessoa que tá lá, a pessoa... Você começa a parar de pensar na pessoa que não faz nada e você não sobe, e começa a pensar o porquê que você não sobe. O seu controle emocional foca onde você precisa focar e desfoca de onde você não precisa. Você começa a entrar em ascensão. Da pior das hipóteses, ainda assim não deu certo, muda de emprego. Ah, mas é fácil falar isso. É fácil. É só fazer. Você faz tanta coisa que não deve, e aí fica com medo do empreguinho, porque, tá lá com o CLT embaixo do braço, segurando. Ué, não é macho? Não é machona aí, não é machão aí pra peitar todo mundo, falar o que quer, mas aí que se bate na... mas eu não posso enfrentar. Ué, se você é macho aqui, tem que ser macho em qualquer coisa. Se você aí é o mister do universo aí, se você é o cara e a menina aí que é a Xirra de tão mala que consegue fazer tudo, faz tudo em tudo então, não faz só numa coisa. A carreira, o controle emocional da carreira, ele precisa ter alguns elementos, que é o quê? As suas habilidades naquilo qual você está contratado para ter. O quanto você é, de fato, experiente nas suas habilidades e você não está focado em quem está concorrendo com você, mas no que você precisa fazer para se destacar, aí você tem que ver o que as pessoas não fazem para você fazer. E não ficar preocupado com o que elas estão fazendo. Não. Você deve fazer o que elas estão fazendo de bom, você deve fazer melhor,
mas em especial fazer o que elas não estão fazendo. Isso vai te dar um controle emocional de quê? De segurança, de confiabilidade. Então, quando você acredita em você, quando você de fato não fica se comparando, você foca no resultado que você precisa ter de fato, você chega onde você quer. E uma coisa que é importante, que eu quero aplicar para você é o seguinte: se você começa a ter controle emocional no seu trabalho, as pessoas vão começar a ver você como algo a se seguir. Automaticamente você se destaca. Porque o controle emocional, ele te dá o quê? Segurança, ele te dá confiança. Você começa a fazer as coisas com mais segurança, com mais confiança. E isso vai te dar o quê? Isso vai te dar visibilidade, autoridade. Porque quem não faz vai ficar descredenciado perto de você. Mas tudo isso por quê? Controle emocional. Vamos lá. Quinto item, finanças. Controle emocional das finanças. Quantas pessoas não perdem a cabeça? Quantas pessoas já têm uma vida próspera, rico? Eu estava ouvindo o Thiago Brunet falar, os casos de suicídio que existem acontecem mais no meio do rico do pobre. Você não vê um pobre, eu estou tão pobre que eu vou me matar. Não. O pobre parece que ele tem o quê? Um objetivo do seguinte, eu consegui R$ 50 hoje, eu preciso ter mais R$ 50. Essa questão de sobreviver do pobre faz com que ele queira sempre dar mais um próximo passo. Pode ver o rico, o filho de 20 anos que tinha o carro do ano, tinha casa não sei aonde, casa de sítio, casa de praia, viajado para não sei para onde, falava inglês, estou no melhor colégio, ele não era muito amado pelo pai, não era muito amado pela mãe, tinha uma situação XYZ, tinha tudo na vida, se matou, tomou um tiro na cabeça. Os valores emocionais dos dias de hoje estão cada vez mais escassos, porque eles estão sendo compensados com telas, com respostas vagas. E uma coisa muito carente do mundo de hoje é tempo e atenção. Então, quando os filhos não têm tempo e atenção, o descontrole emocional começa a aparecer. Por quê? Porque o filho, ele se espelha em alguém, e quando ele se espelha, ele espera o quê? Uma resposta positiva. Ele espera o quê? Uma ação que mostra a ele um caminho. Ele está sempre esperando. E quando ele não tem essa ação, vem a frustração. Então, a frustração por não ter um elogio, por não ter um incentivo, por não ter um reconhecimento, por não ter atenção, por não ter tempo, disponibilidade. Quando não tem essas coisas, de fato, tudo começa a perder o valor, até mesmo onde ele tem muito valor, porque ele tem todo o valor material, todo o valor financeiro, mas ele não tem valores sentimentais, comportamentais, que deixam um vazio muito grande. Logo, as outras coisas perdem o seu poder, a sua importância. E aí vem o suicídio. Quantos empresários de Porsches, McLarens, Ferraris, casas em Angra, sítios, fazendas, helicópteros, aviões, casas fora do Brasil, muitas pessoas já se mataram. Por quê? Porque não era isso que de fato preenchia um coração. Não tinha o amor da mulher ou do marido, traições, não tinha atenção dos filhos, porque nunca deu atenção, foi ficando velho, foi ficando para trás, encostado, a vida seguiu, o tempo passou, e a atenção a qual ele não dava, ele passou a também não ter. A pessoa entra num estado de cegueira, e cabe a ela fazer o quê? Colocar um fim. Então, finanças, quando a pessoa não tem controle emocional com finanças, ela perde referências extremamente importantes. Ah, mas você falou de amor? Sim, porque o dinheiro, as finanças causaram isso. Para o bem e para o mal. Também tem muitas pessoas que são pobres que têm, sim, problemas emocionais, claro que tem, mas estão sempre o quê? Na esperança. Na esperança. Não acreditar que as coisas ficarão melhores. Então você tem combustível para queimar.
Quando você já chegou no algo que você fala que eu não preciso, não, já está sossegado, você não tem mais o que buscar, você não tem mais o que queimar. Então mais nada te completa, porque você entende que você já chegou no limite. Precisa viver para quê? Então as finanças causam esse tipo de sentimento. Negócios. Nos negócios, o controle emocional ele é tudo. Por quê? Quem tem o melhor controle emocional vai conseguir fazer a melhor venda, vai conseguir lidar melhor com o cliente mais difícil. Não vai entrar em desespero, porque às vezes o que não vendeu em 20 dias, nos últimos 3 dias, compensa 2 meses. Tudo é uma questão do quê? Preparação, percepção, compreensão, ter o controle. Você gerencia. É sempre isso. Sempre isso. E aí a gente pode falar o quê? No último pilar, que é o desfrute, o lazer. Mas pode alguém ficar mal, perder o controle emocional com o lazer? Sim, pode. Claro que pode. Mas como? Se o lazer é uma coisa para você relaxar, muitas pessoas buscam o lazer para justamente relaxar, mas nem sempre conseguem. E quantas vezes eu escutei histórias de pessoas que estavam em colônias de férias e arrumaram confusão, pessoas que foram no shopping para comer um lanche, almoçar, brigaram por causa de um lugar, por causa de uma fila, porque um passou na frente, outro passou para trás. O controle emocional disso é tudo. Nós, nas férias agora do meio do ano, minha sobrinha veio de Curitiba para cá e nós fomos comer no Mac Mill, que tem na Avenida Paulista. A minha esposa desceu com todas as crianças, então estava a minha sobrinha, estava o meu afilhado e estavam os meus filhos. Todos desceram, eu parei o carro um pouquinho mais para frente, numa zona de recuo que tinha, fiquei esperando eles ali. A minha esposa vem nervosa no carro, ops, caiu a caneta. A minha esposa vem nervosa no carro e fala: meu, funcionário do McDonald's, um tremendo de um grosso, e falou isso, falou aquilo, e foi mal educado com o outro, depois ele foi mal educado comigo, eu já fiquei nervoso, já não queria mais, não sei o quê. Não, deixa pra. Aí veio o gerente tal. No lazer, cara. Uma pessoa despreparada emocionalmente para lidar com o público no momento de lazer, onde a pessoa está indo lá justamente para comprar prazer, comprar alimentação, comprar sabor, comprar coletividade, comprar socialização, comprar experiência gastronômica, comprar a amizade, comprar. Ela está indo ali comprar várias coisas e não tinha um funcionário capacitado para poder atender, porque ele estava extremamente. Primeiro, ele estava brigando com uma colega e a menina estava sendo maltratada, insultada por ele, olha isso. No Mac Mill, da Paulista. Então, não tinha que estar essa pessoa lá, ela não era preparada emocionalmente, ela não foi preparada. Na verdade, nem é questão de ela ser preparada, ela também não foi preparada pela empresa para isso. Porque muitas vezes as pessoas são apenas. Elas fazem um papel de preenchimento de função. Não quer dizer que ela tenha preparo para aquilo, ela só precisa fazer uma operacionalização. Ela não precisa, de repente, ser educada, mas é o mínimo, é o critério mínimo, né? Ser gentil e educado. E a pessoa já estava brigando com o próprio colega do trabalho. E passou isso aos clientes. Então, eu já tive uma situação onde as pessoas foram naquele Vale do Sol e teve uma discussão lá com o pai numa jogada no jogo de futebol e teve uma briga lá homérica. As famílias, acho que foram convidadas a se retirarem, alguma coisa assim, né? Poxa, tá todo mundo lá num lugar super bacana, super conhecido e rola uma briga dessa por causa de futebol, cara. Pô, os caras estão indo lá pra jogar competição. Não é, pô. É uma coisa de prazer, para dar risada, correr, não aguentar, ficar sem fôlego, dar risada porque o outro não aguenta, porque o outro tem barriga e não consegue correr o tanto que precisa, porque o outro é emagrecendo, não aguenta o tranco. Enfim, tem de tudo. É dar risada, aproveitar o momento. Então, até mesmo no lazer isso acontece. Podem ver no shopping quantas brigas tem aí por causa de vaga de estacionamento, porque pegou o lugar na fila. Lógico, é certo? Não é, mas é problema seu se ele pegou o lugar na fila? A consciência dele, em algum momento isso vai fazer mal para essa pessoa. Você tem o autocontrole de que você está fazendo certo? Segue. Segue. Eu vou encerrar esse vídeo
usando uma frase que eu já usei em outros vídeos aqui, da minha sogra. E ela fala uma frase que é a seguinte: não existe decisão certa nem errada, existe decisão tomada. Eu tomei essa frase para mim, porque essa frase é muito boa. Não existe decisão certa nem errada, existe decisão tomada. Tome a decisão de ter o autocontrole. Você vai ter controle emocional. Repetindo, regrinha: se prepare para falar com aquela pessoa, para estar com seu chefe, com o colega de trabalho, com os amigos da escola, as amigas da escola, o pessoal da academia, o pessoal do futebol, aquele parente que você não gosta, aquele familiar que você tem aí uma desavencinha. Se prepare para estar com essas pessoas. Na pior das hipóteses, não vá. Simples assim. Vai ferir menos do que você e ainda você estragar toda uma situação que outras pessoas não têm nada a ver com isso. Com cara feia, com não querer sentar perto, não cumprimentar, vai ficar uma situação super desagradável. E é assim que funciona. A vida é feita de escolhas. Portanto, repito e finalizo. Não existe decisão certa nem decisão errada. Controle emocional tem que ser uma decisão tomada para qualquer área da sua vida, em especial com você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado e espero que esse vídeo contribua muito com a sua vida. E se você achar que tem outras pessoas que podem ser agraciadas, presenteadas com esse vídeo, por favor, eu agradeço se você compartilhar isso com mais pessoas. Um beijo no seu coração. Foco no bem, sempre amém. Valeu, até mais, tchau.